Olá, meu nome é Helena Priori e hoje vamos abordar a Síndrome de Cantrell. O grupo é constituído por Giovana Medeiros, Lara de Freitas, Maria Clara Siqueira, Mariana Bandim, Mirela Rigo, Rodrigo Botelho e Rudá Marques. Os tópicos a serem abordados são: o que é a Síndrome de Cantrell e seus aspectos embriológicos, quais as principais características clínicas, se existe alguma causa genética ou fator de risco, quais os riscos para os indivíduos afetados, como é feito o diagnóstico, a incidência no Brasil e no mundo, seu tratamento e as possibilidades, e o prognóstico e o suporte familiar. A síndrome de Cantrell, também conhecida como pentalogia de Cantrell, é uma síndrome congênita rara e complexa, descrita pela primeira vez em 1958. Ela é caracterizada por uma combinação de anomalias estruturais que incluem ausência do terço inferior do externo, ectopia cardíaca, cardiopatia congênita, onfalocele e defeitos no diafragma, geralmente hérnia diafragmática anterior. Essa condição resulta de uma interrupção do desenvolvimento embrionário precoce, levando a uma variedade de apresentações clínicas, o que representa um desafio tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. De acordo com Cantrell, a base embriológica da síndrome envolve dois mecanismos principais. Primeiro, um defeito no desenvolvimento do septo transverso e das porções adjacentes do mesoderma somático e esplênico, que são responsáveis pela formação do diafragma anterior, do pericárdio inferior e das estruturas cardíacas. Em segundo lugar, ele sugeriu que houve falha na migração e fusão do externo primordial, o que comprometeu a fixação adequada da musculatura abdominal anterior, levando aos defeitos da parede abdominal. Cantrell hipotetizou que esse evento embriológico crítico teria ocorrido entre o 14º e o 18º dia de vida embrionária. Embora estudos mais recentes indiquem que o defeito possa ocorrer um pouco antes, os princípios propostos por Cantrell continuam sendo a principal teoria para explicar a origem da síndrome. Abordando agora as principais características clínicas, é importante, antes de tudo, que a gente destaque que o histórico clínico pode mudar drasticamente de um paciente para outro. Aqueles com efeitos parciais, por exemplo, podem ter uma expressão incompleta da doença com sintomas mais leves. Já nos casos com expressão completa, as complicações tendem a ser mais graves e até fatais. Vale lembrar também que nem todos os pacientes vão apresentar todos os sintomas que vamos apresentar. Começando pelos defeitos da parede abdominal. Um achado possível é a ectopia cordis, em que o coração se encontra parcial ou completamente fora da cavidade torácica, sem a devida proteção da parede abdominal. Essa condição pode ser associada à pentologia de Cantrell, embora nem sempre. Outro achado frequente é a onfalocele, em que parte do conteúdo abdominal se projeta através da parede ventral e permanece recoberta por uma membrana fina. Em menor frequência, também podemos observar diástase abdominal, que é a separação anormal dos músculos abdominais, e a gastroquise, caracterizada pela protrusão do conteúdo abdominal sem qualquer cobertura. Já nos defeitos externais, podemos ter desde a ausência do processo tifoide até a ausência completa do externo. Às vezes, o externo apresenta apenas uma fenda ou é visivelmente mais curto que o normal. Quanto aos defeitos diafragmáticos, eles incluem a hérnia diafragmática, onde há uma perfuração do diafragma que permite que o conteúdo abdominal flua para o tórax. Clinicamente, isso pode ser observado na radiografia com presença de alças intestinais na cavidade torácica e até mesmo na ausculta com ruídos intestinais no campo pulmonar. Passando agora para os defeitos pericárdicos, o derrame pericárdico pode estar presente em alguns casos, embora geralmente seja menos grave. Um sinal clínico que pode estar associado é o som cardíaco abafado na ausculta. Por fim, temos os defeitos cardíacos, que incluem desde comunicações interatriais e interventriculares até condições mais complexas como dextrocardia, estenose pulmonar e a tetralogia de Fallot. Os sintomas mais comuns nesses casos são dispneia, cianose e sopro cardíaco. Tópico 3. Existe alguma causa genética ou fator de risco? Então, a causa exata da síndrome é desconhecida. A maioria dos casos ocorre aleatoriamente, sem nenhuma razão aparente.
Entretanto, alguns estudos já indicam algumas possíveis associações, como a fatores genéticos, que vêm sendo observados em anomalias cromossômicas, como na trissomia do cromossomo 13, na síndrome de Patau, trissomia do 18, a síndrome de Edwards, e na trissomia do 21, a síndrome de Down. Também vem se associando à síndrome de Cantrell a mutação do gene BMP2, dado que esse gene é responsável pelo desenvolvimento adequado do externo e da parede abdominal anterior. Também temos os fatores de risco, como a predominância em sexo masculino, já que é uma leve predominância da síndrome em recém-nascidos do sexo masculino, a idade materna avançada, embora não seja um fator de risco confirmado, a idade avançada possui um risco aumentado para anomalias congênitas no geral, e a exposição a teratógenos, dado que a exposição a essas substâncias também favorece o surgimento de anomalias. E quais são os riscos para os indivíduos afetados com a síndrome de Cantrell? Bom, eles vão enfrentar alta mortalidade neonatal. Isso porque a síndrome está associada a uma alta taxa de mortalidade, especialmente nos casos mais completos. Assim, muitos recém-nascidos não sobrevivem às primeiras horas ou dias de vida devido à gravidade das anomalias cardíacas e à exposição dos órgãos. Ele está sujeito também a complicações cardíacas, porque defeitos cardíacos complexos são frequentes e podem incluir, por exemplo, comunicação interventricular, comunicação interatrial, transposição das grandes artérias e entre outros diversos problemas. Isso pode resultar em insuficiência cardíaca congestiva, arritmia, hipóxia e má perfusão sistêmica. Além disso, pode existir também ectopia cordis, que significa o coração fora do tórax. É uma condição rara, mas vai ser típica nos casos completos e vai ser uma exposição direta do coração, aumentando os riscos de infecções, traumas e falência cardíaca precoce. Os indivíduos enfrentam também exposição e infecção dos órgãos, porque os órgãos abdominais e justamente às vezes o coração podem estar expostos. Isso vai levar ao risco de sepsis, desidratação, especialmente em recém-nascidos. Eles enfrentam também dificuldades respiratórias, porque defeitos diafragmáticos e torácicos podem causar hipoplasia pulmonar. Isso vai levar a essa insuficiência respiratória e podendo haver essa necessidade de ventilação mecânica prolongada. Existe também a dificuldade cirúrgica e múltiplas intervenções, porque a correção dessa síndrome vai exigir várias cirurgias complexas e o prognóstico vai depender da gravidade das malformações e das condições associadas, podendo levar o indivíduo também a apresentar futuramente problemas nutricionais e de crescimento e um comprometimento neurológico. Passando agora para o quinto tópico, que é como a síndrome de Cantrell é identificada, ou seja, como ela vai ser diagnosticada, seja no pré-natal ou no pós-natal. Olhando para a parte de diagnóstico pré-natal, ela geralmente é diagnosticada por meio da ultrassonografia obstétrica de rotina, e vai acontecer principalmente no primeiro trimestre da gestação, que é a partir da 12ª semana. E os principais achados que confirmam a síndrome são a ectopia cordis, que é o coração para fora da cavidade torácica, que é um dos sinais mais evidentes. A onfalocele, que é a protrusão de vísceras abdominais por causa de um defeito na parede abdominal. Também há os defeitos externais, que é a ausência ou fenda no osso do externo. Também há defeitos no diafragma, onde uma hérnia diafragmática pode ser vista. Também há as cardiopatias congênitas, que geralmente são identificadas a partir do ecocardiograma fetal. Por exemplo, um defeito no septo ventricular ou a tetralogia de Fallot. Alguns métodos de imagem podem ser usados no pré-natal para confirmar a síndrome, entre eles a ecocardiografia fetal detalhada, que pode ser realizada entre a 18ª e a 22ª semana. E outro método é a ressonância magnética fetal, que vai ser realizada em caso de dúvidas diagnósticas. E ela é muito útil porque ela permite uma avaliação tridimensional e da extensão dos defeitos. Olhando agora para o diagnóstico pós-natal, o diagnóstico é confirmado ao nascimento e vai ser baseado no exame físico e em exames de imagem. Quanto à parte clínica, a presença da onfalocele ou da ectopia cordis, ou até mesmo a fenda external, vão ser evidentes visualmente. Olhando agora para alguns exames de imagens pós-natais, as radiografias podem ser utilizadas para evidenciar a fenda external, outros defeitos ósseos e até mesmo o deslocamento cardíaco. O ecocardiograma pode ser utilizado para avaliar malformações cardíacas e a tomografia ou a ressonância podem avaliar melhor
o acometimento do pericárdio, diafragma e de estruturas adjacentes. Um outro aspecto importante com relação à síndrome de Cantrell é mencionar a sua incidência, tanto a nível nacional como também a nível internacional. A prevalência global da síndrome é extremamente baixa, variando entre um caso a cada 65.000 a 200.000 nascidos vivos. A condição é mais frequente no sexo masculino, representando cerca de 60% dos casos. Até meados dos anos 2000, a literatura médica mundial registrava apenas entre 90 e 100 casos, reforçando assim o seu caráter raro. No Brasil, os relatos e estudos também são escassos, mas corroboram a baixa incidência da síndrome. Os casos geralmente são documentados por hospitais universitários e centros especializados que relatam desafios significativos no diagnóstico pré-natal e no manejo clínico. A estimativa nacional segue a mesma faixa observada internacionalmente, isto é, um caso para aproximadamente 65.000 nascimentos. Os registros brasileiros também destacam a raridade da sobrevivência e a necessidade de procedimentos cirúrgicos complexos para o tratamento, quando este é viável. No 7º tópico, eu vou falar sobre o tratamento da síndrome de Cantrell. Em geral, o tratamento ele vai ser cirúrgico e vai ser muito individual de cada caso, e ele vai depender de cada estrutura que vai ser afetada, da gravidade e da extensão das deformidades. Na maioria dos casos, a síndrome de Cantrell vai ser fatal, sem intervenção cirúrgica, e até o momento não se conhecem intervenções fetais eficientes. Para a gente chegar num tratamento eficiente, a gente precisa, principalmente de um pré-natal adequado e de um centro cirúrgico de referência. E aí, isso vai possibilitar com que ocorra um plano cirúrgico adequado para cada caso e, em geral, vai envolver o reparo da onfalocele, do externo, do diafragma e do pericárdio. Em alguns casos mais graves, vai ser adotado uma abordagem um pouco mais complexa, que vai envolver a adoção de um plano em etapas, que vai fazer a separação da cavidade peritoneal e da cavidade do pericárdio, em seguida o reparo da onfalocele e a cobertura de defeitos na linha média. Após o crescimento da cavidade torácica e do pulmão, vai ser feito o reparo de defeitos cardíacos e o retorno do coração para a cavidade. Quando o paciente chegar em volta dos 2 a 3 anos, pode ser necessária a reconstrução do baixo externo e da região epigástrica. O prognóstico da síndrome de Cantrell é geralmente ruim, com altas taxas de morbimortalidade e baixa qualidade de vida para aqueles que sobrevivem. Ademais, a taxa de mortalidade desta patologia é em torno de 63% e ela possui uma sobrevida máxima de 9 meses após procedimento cirúrgico. Sem qualquer cirurgia intervencionista, a taxa de sobrevida dos pacientes é de cerca de 36 horas. A gravidade da malformação, como o fato do paciente possuir a forma completa ou a incompleta da síndrome de Cantrell, e a presença de malformações associadas, como defeitos cardíacos e na parede abdominal, vão ser fatores fundamentais para a determinação desse prognóstico. E aí, com esse prognóstico, você pensa como a família ela é impactada por esse prognóstico. É necessário um suporte familiar? E sim, é muito importante que o paciente com síndrome de Cantrell possua uma boa estrutura familiar, visto que facilita com que um pré-natal adequado seja realizado e, consequentemente, essa síndrome ela consiga ser descoberta precocemente. Ademais, o tratamento vai exigir que o paciente passe por uma ou mais cirurgias intervencionistas e o cuidado familiar é fundamental nesse processo. Também é válido ressaltar que a qualidade de vida para aqueles que sobrevivem é baixa e a família ela vai precisar lidar com essas limitações. E aí, todo esse processo de aceitação de diagnóstico, enfrentamento do tratamento, ele pode gerar, sim, impactos psicológicos no núcleo familiar. Então, por isso é muito importante que não apenas o paciente da síndrome de Cantrell tenha essa família, esse suporte familiar, mas que a família do paciente ela receba um suporte de uma equipe multiprofissional para poder lidar com todo esse prognóstico que acaba sendo bem difícil. E aí, justamente para lidar com todo esse processo de tratamento que a pentalogia de Cantrell exige, é importante que uma equipe multidisciplinar busque sempre informar a família e dar o suporte necessário.
E em casos em que a síndrome de Cantrell é descoberta ainda no pré-natal, os pais eles devem ser orientados sobre a sobrevida global e o prognóstico da pentalogia de Cantrell, incluindo um aconselhamento pré-natal em relação aos riscos da mortalidade e morbidade, para que eles consigam decidir, por exemplo, se irão realizar intervenções pré-natais ou, em alguns casos, interromper a gravidez.